sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo, tudo bom aí, cara? Fala, Rafa. Fala, pessoal, tudo bom? Mais uma semana aí com Sala no Ar. Muito bem, e nesse episódio a gente traz de volta dois queridos conhecidos da gente, dois irmãos, dois fundadores do Sala de Edição junto com a gente. Estiveram e estão desde o primeiro episódio com a gente, mas faz tempo que eles não aparecem por aqui. Por favor, Marcelo Ferraz, apresente os nossos queridos amigos. É isso aí, a gente tem hoje um episódio multinacional, como a gente já teve lá desde o início, lá no primeiro episódio do Baby Driver. A gente tem aqui de volta nosso amigo Fabiano Casa, falando lá de Los Angeles. Oi, queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá ouvindo. Sempre um prazer estar com vocês e vamos que vamos. Temos também, falando diretamente de Londres, Verônica Reichenberger. Seja muito bem-vinda, Verônica. É um prazer estar aqui com vocês de novo, senti saudade de vocês. E Verônica tem novidades aí pra trocar com a gente. Durante a conversa aí a gente vai saber mais dessas novidades. Com certeza, vou contando. Deixar o suspense por enquanto. E falando em fundadores, Marcelão, a gente tem outro fundador, de certo modo, do Sala também, que não esteve presente no nosso primeiro episódio, mas que fundou o segundo corte. É o nosso amigo Gustavo Heineken. E aí, gurizada, beleza? Estamos aqui nessa quarentena e eu vou até aproveitar esse momento pra pegar esse trechinho e mandar pra minha mãe, porque acho que é a primeira vez que eu sou chamado de fundador de alguma coisa. E lembrando que o Heineken tá falando de fora do Brasil também. O Heineken tá lá em Vancouver, no Canadá. Por enquanto, tô em Vancouver. Bom, tô pensando em me mudar de cidade assim que for possível. Então, vamos vendo, estamos vendo. A quarentena mudou muita coisa. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente queria lembrar pra vocês que a gente tem um novo patrocinador e isso quer dizer que é mais benefício para os ouvintes, né, Marcelo? Exatamente. A gente nunca traz patrocinador sem, obviamente, trazer alguma coisa bacana aí pra vocês ouvintes. E claro, a gente sempre traz gente que a gente já conhece, que a gente confia e que a gente já tinha interesse em criar uma relação, ou porque a gente usava os produtos, ou porque a gente via um valor naquilo ali. Então, a gente tá aqui com o LenoFX, é uma empresa brasileira que cria plugins, cria motion graphics, cria templates para você usar na sua edição em Final Cut 10. Exatamente. Então, se você edita em Final Cut, você não pode perder essa oportunidade de conhecer a LenoFX para conferir todos os pacotes de transições de plugins, como o Marcelo falou aí. Tem coisas muito interessantes por lá. E pelo fato de você ser ouvinte do Sala de Edição, você ganha 15% de desconto em qualquer pacote, em qualquer plugin, em qualquer motion graphics, em qualquer title, transição. Você escolhe os itens que você quer comprar e manda uma mensagem que tá aqui na descrição do episódio, um e-mail pro Leno Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e sem IOF. Então isso é muito importante. Eles são uma empresa internacional e a grande vantagem que a gente conseguiu aqui no Sala de Edição, além do desconto, é que você pode pagar em real e sem IOF. Então corre lá no site, escolhe todos os plugins que você quer e manda um e-mail para o Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e com o desconto maravilhoso. E lembrando que a gente, além desse desconto de 15%, quem é assinante do Sala VIP recebe um desconto ainda maior na compra de qualquer um desses plugins do LenoFX. Vocês recebem, pessoal, 25% de desconto se forem assinantes do Sala VIP. Então aproveita aí, se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e se inscreve no Sala VIP. A gente tem planinhos a partir de R$ 4,90 por mês, menos que uma latinha de refrigerante. Você já pode apoiar a gente aqui e ganha de lambuja esse desconto da LenoFX de 25% de desconto. Se você ainda não conhece o LenoFX, dá uma entrada lá, você tem todos os plugins demonstrados, é só passar o mouse por cima do plugin, que ele abre uma janelinha de demonstração com vídeo, então você sabe exatamente o estilo de cada um daqueles templates. Você tem plugins gratuitos para você baixar e testar, e é tudo muito bonito, gente, é tudo com uma qualidade muito boa, tudo com um visual muito clean. Não deixa de baixar, não deixa de comprar, porque isso agiliza no seu dia a dia, faz o seu vídeo ficar mais bonito, e no final das contas, o plugin se paga em pouquíssimos trabalhos, porque você vai estar entregando uma edição com mais qualidade, uma edição muito mais interessante para o teu cliente, e isso dá retorno muito rápido. E tem também os descontos já conhecidos do AV Makers, então você, ouvinte do Sala de Edição, ganha desconto de tudo quanto é lado, agora da maior plataforma de ensino audiovisual online. Isso aí, galera, a gente tem uma página secreta junto lá com o AV Makers, que só o ouvinte do Sala de Edição tem acesso, e essa página garante para vocês que querem acessar esses mais de 100 cursos, um
um valor especial que ninguém em nenhum outro lugar tem acesso. Então, se você entrar em avmakers.com.br/sala, você acha aí esse precinho especial para vocês ouvintes. Que sempre vai estar atualizado aí conforme as promoções vigentes. Então não deixe de acessar, o link está na descrição do episódio também. Corre lá e garante o seu benefício. É isso aí, eles estão sempre trazendo novos cursos e atualizando os cursos já existentes. Então não deixa passar. O AveMakers funciona no modelo de assinatura anual, então você assina e tem acesso a todo o conteúdo durante um ano. Então agora, nessa situação em que a gente está em casa, é um momento bacana para você se atualizar, para você estudar, para você abrir os seus horizontes, conhecendo novas plataformas, novas formas de trabalho. Então não perde essa oportunidade. Muito bem, bora pro episódio. Vamos nessa. Muito bem, meus queridos, então eu queria, enfim, começar atualizando a vida de vocês aí. Vou começar com a Verônica aqui, que faz muito tempo que eu não falo com ela. Embora, né, Verônica, a gente tava falando aqui offline que no fim das contas a gente, por conta das conexões, né, de mídias sociais, a gente acaba ficando perto, né? Mesmo estando longe, a gente sempre esteve longe, né? Faz muito tempo que a gente não se encontra presencialmente, mas mesmo quando você, do último episódio que você gravou pra cá, a gente tem visto aí, acompanhado um tiquinho da sua vida. A gente sabe que você casou, né? E você... Mas a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo aí. Você continua em Londres, você se casou na Itália, né? Seu marido é da Itália, mas você voltou pra... Ele foi pra Londres, é isso? Isso, então, a gente casou na Itália, porque ele é italiano de Roma, mas a gente morava em Londres e aí continuamos em Londres. Eu continuo no mesmo trabalho, então, pra quem não sabe, e sempre um trabalho difícil de explicar, mas eu trabalho numa universidade com projetos de pesquisa onde eu implemento projetos de pesquisas que incluem métodos audiovisuais, então vídeo e fotografia. Inclusive, gente, era pra eu estar no Brasil e, acredite ou não, eu ia ficar 2 meses no Brasil num projeto em que eu ia fazer filmes com pessoas com deficiências em São Paulo e Santos sobre acesso a serviços de saúde, e isso então fazendo parte de um projeto de pesquisa da universidade onde eu trabalho. Eu fui, gente, pra passar 2 meses, me despedir do meu marido, dos meus gatos, aquela maior tristeza. Passei 1 semana em São Paulo. Então, não nem tempo de se ver, eu lembro. Então, Rafa, eu tava super feliz de te encontrar. Por fim, não encontrei ninguém. Fiquei 1 semaninha lá e tive que voltar pra cá. Porque aí, né, com toda a incerteza e com toda a situação... Que foi bem na época, né? Ainda tava incerto, né? Não tava tudo liberado ainda, né? Ninguém tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, né? Isso, exatamente. E aí então eu fui ainda nesse momento de incerteza, mas aí a situação aqui em Londres estava ruim, então aí minha chefe falou, olha, eu diria pra você voltar, porque essa coisa vai estourar. Isso foi em março, né? E aí, então, acabei voltando pra cá. Foi triste no início, porque eu falei, puxa, eu vou ter que ou adiar esse projeto, ou até cancelar, mas por fim, agora eu tô feliz que a gente tá conseguindo, a gente vai começar a continuar esse projeto de uma maneira bem diferente, que é que eu vou apoiar, então, essas pessoas que vão participar desses filmes, eles mesmos a filmarem e filmar o dia a dia deles, e aí a gente vai editando à distância juntos. Então, eu vou montando o filme, mandando pra eles e assim, trabalhando juntos. Porque a ideia é que os colaboradores, na verdade, vamos dizer, os participantes, então as pessoas com deficiências, são os principais decisores de como vão ser esses filmes. Eu sou apenas uma facilitadora, vamos dizer, pra conclusão desses filmes, né? E você ainda tá editando ou você só tá nessa coisa de bolar o projeto, de pensar como é que vai ser e tal? Não, graças a Deus também tô editando. Então, olha eu só, gostei da sinceridade. Graças a Deus, ainda estou editando. Eu não podia deixar essa paixão de lado. E aí entra um outro projeto que eu tô fazendo de lado, que aí então já entra em eu revelando o que está acontecendo na minha vida, que então, depois que eu voltei de Londres, comecei num projeto pessoal que envolve comer muito, dormir muito, que eu tô criando um ser humano dentro de mim. A Verônica se empolgou que não precisava mais viajar pro Brasil, retornou para os braços do seu marido alegremente ali, e falou, quer saber? Exato, agora vai, gente, tô grávida. Parabéns, Verônica, a gente já falou offline aqui, mas, né, acho que é um momento que a gente tem que dar esses parabéns de novo, aí os ouvintes também estão acompanhando. E
aí, como, assim, a maioria do meu trabalho, porque eu sou antropóloga visual, vamos dizer, como profissão. E aí, então, o meu trabalho sempre envolveu passando, assim, dias com pessoas pra entender como que é o dia a dia, em pessoas talvez com condições de saúde diferentes ou em países diferentes. Então, eu sempre pensei, quando eu engravidar, eu vou acompanhar o meu dia a dia grávida. E aí, então, do momento que eu descobri que eu tava grávida até agora, eu e meu marido estamos filmando nossa rotina, então, de gravidez na pandemia. Um projeto. Que legal. E a coisa legal é que minha irmã agora já teve o bebê dela, mas ela também estava grávida durante a pandemia, então aconteceu a mesma coisa do lado dela, e ela mora nos Estados Unidos, em Atlanta. Então aí minha irmã filmando e o marido do lado dela, a gente filmando do nosso lado. Então agora eu tô montando um documentário sobre gravidez durante a pandemia na perspectiva de duas irmãs morando em 2 países diferentes, em épocas diferentes da gravidez, mas as 2 épocas mais difíceis, né, que é o primeiro trimestre e o último, e aí por fim minha irmã tem do bebê, e aí então esse é um projeto também que eu, obviamente, né, participei da filmagem, tudo, mas que eu tô editando, e talvez eu entre em mais detalhe nisso depois, mas eu tô trabalhando com uma editora também que tá em Barcelona. E é isso, enfim, uma coisa que eu queria até falar com vocês, porque geralmente pra trabalho, eu não sei vocês, mas quando eu vou trabalhar num filme, numa edição, eu prefiro escolher alguém que eu conheço, que eu possa tomar um café, encontrar cara a cara. Eu sou muito protetora dos meus projetos, os meus projetos, vamos dizer, pessoais, né, independentes. E essa foi a primeira vez que eu falei, sabe o quê? Eu preciso de alguém que fala português, porque eu falo em português com a minha família, né, então precisa de alguém que entende português. Precisa de alguém que fala inglês, porque eu falo inglês com meu marido. Eu tenho um outro projeto que é na Colômbia, então eu falo muito no telefone em espanhol, precisa de alguém que fala espanhol. Aí achei essa menina e estamos trabalhando à distância, nós duas editando o documentário, sem ter nunca se conhecido. E tá... Olha, que legal. Legal. E a experiência... Tá ótima a experiência, tá super legal. Tá indo super bem. Então, se tudo der certo, daqui a alguns meses vou ter esse documentário pronto, que eu quero mandar pra festivais e tal. Vai nascer junto com o filho, será? É isso, sabe? Quem sabe, né? Só comentar, eu já ouvi uma piada rolando de que, quer dizer, com fundo de verdade, de que o filme que vai ganhar o Oscar de documentário de 2021 muito provavelmente vai falar sobre coronavírus. Vai ser dentro desse contexto, obviamente. Então, olha aí, Verônica, de repente temos aí... Quem sabe é o meu. Pois é, temos um candidato possível aí. Tá no momento certo. Mas escuta, como é que tá a realidade aí em Londres? Você tá falando de trabalho remoto, de confinamento aí, da sua gravidez e tal, mas a gente sabe que em alguns lugares da Europa tá um pouco já melhor do que, enfim, pior do que o Brasil, acho que nenhum lugar tá, né? A gente realmente tá fazendo tudo o contrário do que deveria estar fazendo. Mas como é que tá aí em Londres? Hoje a gente tá num dia especial, porque ontem foi o primeiro dia que abriram restaurantes e pubs aqui na Inglaterra. Então, a verdade é que, gente, tipo, a situação, vamos dizer, o lockdown começou no dia 23 de março, tudo fechou, eu não saía de casa, eu até hoje tô trabalhando de casa, inclusive eles estão falando que a gente vai trabalhar de casa até janeiro. Eu vou ficar trabalhando de casa, mas aí, sábado, então ontem, abriram restaurantes e pubs, mas, gente, tava uma loucura. Tudo que todo mundo tava respeitando até agora. Ontem todo mundo bêbado, saindo na rua, se tocando, abraçando. Perigoso, né? É, perigoso. Vamos ver então, tipo, até agora a Inglaterra, bom, claro que no início tava ruim, demorou pra ter um lockdown, que a gente tava reclamando muito pra ter um lockdown, graças a Deus teve, e aí a situação foi super bem contida, mas agora vamos ver, porque eu tô achando que vai vir uma segunda onda aí, não sei. Tem isso. Então não tá muito tranquilo não, né? Parece um pouco com o Brasil também, né? A gente teve alguns bares aqui no Brasil abrindo, umas notícias lá no Rio de Janeiro, né, Marcelo? A galera foi pro Leblon ali, abarrotou o restaurante. Pois é, o negócio tá bem assustador aqui. Só que assim, tem aquilo, né? A gente tá numa situação muito pior, eu acredito, em relação ao que tá acontecendo lá em Londres. Então, não era momento de abrir, eu acho, e vários especialistas aí falando, né, que a gente tinha que ter segurado isso um pouco. Não era hora de abrir bar, abrir restaurante. Realmente, eu temo pelo que vai acontecer aí pelas
pelas próximas semanas, porque o pessoal realmente tá perdendo a linha. Não só as pessoas estão indo pra rua, mas estão indo sem máscara também. Isso que a Verônica falou, a galera entrando em contato e tal. Então vamos ver o que vai dar. Bom, então tá um pouco parecido com o Brasil aí, continua confinada. Eu concordo com vocês, a situação do Brasil, na verdade, tá bem pior que aqui. E eu acho que aí as coisas não tá numa situação ainda pra abrir. Eu acho que deveria ter ficado um pouquinho mais fechado. Vamos ver como vai tá. Aqui eu sinto que talvez já tava pronto, mas o problema é que eu acho que as pessoas abusaram um pouquinho. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Muito bem, muito bem. Então vamos mudar de continente aqui, vamos pular da Verônica pro Fabiano Casa, que está na Califórnia. Casa, cara, tô feliz que você tá aqui com a gente e eu queria que você nos atualizasse. Acho que em primeiro lugar, dizer pros ouvintes até, você chegou a gravar um vídeo pra gente de gratidão aí, até pra explicar o que tinha acontecido. A sua esposa sofreu um acidente, né? Todos acho que ficaram sabendo, mas conta aí, dá uma resumida o que aconteceu e como que vocês estão agora. Então, minha esposa sofreu um acidente no dia 31 de março, se eu não me engano. Já fazem quase 100 dias. Graças a Deus ela já tá bem melhor. Mas continuamos ainda com muitas dores. O problema maior, no caso, é porque como atingiu muito profundo os nervos... Explodiu uma churrasqueira, não foi? Ela se queimou, né? Isso, ela se queimou na churrasqueira, foi acender o barbecue lá fora pra mim. O barbecue é de gás do condomínio e acabou explodindo por algum defeito técnico. E aí ela passou internada 15 dias... E já estamos há 100 dias nesse processo, ainda vai durar mais um tempo. Mas agora ela já consegue voltar a andar um pouquinho, ainda está com muita dificuldade, porque ela não consegue permanecer, tipo assim, entre 10 e 15 minutos, ela não consegue ficar muito tempo parada, por conta das dores no nervo. As queimaduras, ela teve queimaduras em algumas partes do corpo, né? Então foram braços, dedos, barriga... E nos pés, principalmente no pé direito, onde ela teve uma queimadura de 3º grau. E é esse pé que dói muito, assim. Então, aí ela fica impossibilitada de fazer muita coisa. Então, por exemplo, ela não consegue fazer comida, não consegue limpar uma casa, não consegue ficar com a bebê durante muito tempo no colo. E aí acaba onerando, né? Onerou-se um pouco, assim, aqui em casa para lidar com toda essa situação e tal. Mas, graças a Deus, o tempo vai passando, a gente também vai se adaptando à rotina. E continuamos fazendo os tratamentos. Ela continua tomando medicação para dor, que a gente continua indo no médico, pelo menos 1 a 2 vezes ao mês. Agora a gente está passando num especialista para dor, porque já deveria ter melhorado a questão da dor em si, né? Porque se você olhar a aparência do pé, a cicatrização, ela já está bem melhor. Mas a questão da dor que não, assim, no pé, né? Então, e o médico falou que era por conta dos nervos estarem se restaurando. E aí a gente está enfrentando esse momento. Mas graças a Deus, diante de tudo, assim, desse Covid, né? Porque ela ficou um tempo no hospital, então a gente ficou muito preocupado. Toda essa coisa, 2 crianças, de pegar alguma coisa, trazer para casa. Mas graças a Deus isso não aconteceu. A gente está conseguindo caminhar, né? E estamos seguindo a vida aqui, né? Aqui em Los Angeles. Ainda, agora tocando mais no eixo do Covid em si, os números voltaram a crescer, já são cerca de 260 mil casos, né? Aqui nos Estados Unidos, se não me engano. A Broadway parece que fechou, né? Eles estavam pensando em reabrir e eu vi hoje, ontem eu vi a notícia no New York Times que eles decidiram que vão abrir só em 2021 mesmo. Já estão até fazendo o refund dos tickets e tal. Então, ontem mesmo, 4 de julho, foi bem atípico. Esse é meu 5º ano aqui na América. Sempre foi um dia especial, assim, né? Bem divertido. As pessoas se reúnem, fazem barbecue, enfim, um churrasquinho ali, um hambúrguer, vão pra praia pra assistir a queima de fogos, que não é nada parecida com a nossa, by the way. Mas foi um dia muito atípico, assim, bem morto, vamos dizer, bem pacato. Ninguém na rua. Eu ainda acabei saindo com as crianças e com a minha esposa. A gente tem um hábito de fazer alguma coisa no final de tarde, pelo menos para tirar as meninas de dentro de casa. E fomos a um parque Gramado, tá, com quadras de basquete, mas assim, muito poucas pessoas, a praia é bem vazia. E aí continuamos ressabiados no sentido de que se vai continuar aberto ou não as coisas, como que vão funcionar, porque eu tô dando uma lida aqui no site, foram 6.331 mortes
Isso é esse número do dia 7/4 aqui na Califórnia. Então aumentou 0,3% o número de mortes na Califórnia, e no total de casos, que são 260 mil, aumentou-se 2,1%. Então é bastante coisa, né? Essa segunda onda, que nem a Verônica estava falando, que acho que a gente está meio que enfrentando isso agora, assim. Acho que até o UK, em Londres também tá assim, mais ou menos esse número. Acho que em Londres tem 6 mil e poucos mortes até agora. Eu falo porque eu tô acompanhando todos os dias, né? Aqui no Canadá tá tipo 8 mil. A gente tá tipo 2 mil na frente de todo mundo, né? Enfim, pulei a fila aí. Tranquilo. Mas como é que tá o mercado aí, Casa? Você atualiza pra gente aí. Você tinha falado, acho que no último episódio, que você participou sobre o seu reality, né? Que você tava finalizando ele, que você tinha feito com o Cristiano Videira. Isso. Tava tentando vender. Tinha uns outros projetos também de lifestyle. E você tem editado. O que você tá fazendo aí? Agora, nesses últimos 90 dias, praticamente não fiz nada, principalmente em função daqui da casa. Tipo, minha rotina mudou muito. Então, tipo, eu levanto com a bebê e durmo com a mais velha. E é o dia inteiro em função das crianças, da minha esposa, da casa, assim, ficou bem difícil. Aí eu tava com um projeto que foi o que eu terminei, consegui terminar, que foi logo ali na virada também, quando minha esposa teve o acidente, foi quando eu fechei, fiz o wrap-up do The Dream House. E de lá pra cá eu só tenho trabalhado em prospecção, contato com canais, streaming, mandando projeto, mas também foi bem frustrante, porque muito pouco retorno, quase nenhum praticamente, poucos e-mails assim, até rebatendo, perguntando. Então, a maioria das pessoas não estão com cabeça em outra coisa, vamos dizer assim, até para as prioridades que já existiam, que é, por exemplo, o filme que parou, o projeto que está em andamento, que precisa resolver, como que vai gravar, se vai parar a produção, se vai continuar. Então eu tive uns 2 feedbacks assim, e não andou-se nada até agora. Eu até tinha outros contatos aqui de um streaming que havia me procurado no passado por conteúdos em português. Aí eu fui todo esperançoso até mandar pra esse rapaz. Ele mandou, ele falou assim, cara, também sem retorno nenhum. Aí juntou Black Lives, aí juntou um monte de coisa. Então, pelo menos pro meu lado aqui, as coisas estão bem paradas. Agora, pra ser sincero, essas 2 últimas semanas começou a aparecer mais orçamentos. Então, começou a aparecer uma coisinha aqui, outra. Já foram uns 3 e-mails nessas últimas 2 semanas, assim, de gente ou vindo gravar aqui, precisando de gravação, ou projetos para serem gravados até montados. Coisas pequenas, mas começou a aparecer o que 90 dias atrás, nesse período de 90 dias, não apareceu até então. Então pode ser um sinal de que as pessoas já estão respirando alguma coisa. Quem sabe, né? A gente faz votos que volte aí, cara. O ouvinte que já tá acostumado com casa aí, já acompanha ele faz tempo, sabe que o bicho é guerreiro, né? Mais uma história aí pro teu currículo, hein, cara? Essa da explosão foi sinistro. Nossa. E o grande lance é que vai cansando também, né? A rotina... Cara, a rotina de casa é um bagulho insano. Assim, é tipo... Nossa, Depois que você põe a mão na massa, assim, apesar de você já ter uma filha, estar casado há mais de 15 anos, coisas do tipo. Mas, cara, quando eu me vi sozinho fazendo praticamente tudo nesses últimos 60 dias, assim... Nossa, o bagulho é insano. Não acaba nunca, velho. Ainda mais nesse momento de isolamento, né? Você não tem um respiro, sei lá... Até ir no mercado, às vezes, te dá um respiro. Mas você tem que ir no mercado com numa certa paranoia. E não é uma mudança de rotina, no final das contas, né? Exato. Não, e assim, hoje você entende, tipo, hoje eu entendo uma mulher grávida, brother, falar que ela tem que dormir na hora que o bebê dorme, porque se não dormir, você não dorme, sacou? Então, tipo assim, tem umas coisas que você só entende quando você atravessa. Por exemplo, eu gosto só de falar assim, sua esposa reclama que você fica lavando os seus pratos, um exemplo. Toda vez que ela chega do trampo, tem lá uma meia dúzia de prato pra lavar. Você vai falar, isso não é nada, trabalhei o dia inteiro. Mas, cara, tipo, é uma rotina que depois você passa por isso, você fala, brother, você começa a dar valor, tipo, a mulher dentro de casa, você começa a dar valor a umas coisas, porque é muito insano. A rotina da casa de limpar, não passo roupa, mas limpar, fazer faxina, cuidar do bebê, cuidar da casa, cuidar da esposa, cuidar assim, arruma a cama, Mano, quando você viu o dia passou, você... Tipo assim, quando você tem aquela brecha pra sentar e fazer alguma coisa pra você tá morto. E quando você não tá morto, sei lá, a mais velha termina de matar. Vamos brincar, pai, vamos dançar, vamos fazer não sei o quê. Gravar um vídeo. Vamos fazer. Mas faz parte, tipo, aprendizado na vida. Então,
isso foi muito bom, assim, pra enxergar outro prisma, né? Até dar mais valor e, enfim, mais entendimento. Mas, voltando pra parte profissional, ela estagnou, assim, nesse período. Acho que não só pra mim, mas pra uma grande parte da galera que tá por aqui, porque produções realmente pararam, geral. As pessoas realmente ficaram em lockdown aqui, pelo menos se respeitou bastante. Então, eu acho que isso foi até uma das coisas boas e por isso que acabou se abrindo aí no período que havia se planejado, as fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Mas já começa a se enxergar, né, um pouco mais esse iceberg, porque essas frentes de segunda onda estão se apresentando novamente. E as pessoas continuam com medo ainda de sair, assim, né? Eu tenho bastante amigos que não saíram de casa. Tem um amigo meu que não sai de casa faz 90 dias, velho. E você tem ouvido, Casa, falar a respeito de protocolo de gravação, alguma coisa que esteja acontecendo? Porque eu vi que alguns países já estão reabrindo para produção audiovisual, né? Para cinema. Nova Zelândia, Coreia do Sul, se eu não me engano, já estavam voltando com os protocolos de segurança. Você ouviu alguma coisa a respeito? Eu vi, sim. Até participo de alguns grupos. E aí um dos colegas que é bem ativo... Ele é um cinematógrafo, ele até postou assim, mandou uma lista lá, um PDFzinho, e ele mandou uma foto de um cara que tava num set. Aí ele... Foi bem engraçado, assim, porque era todo mundo meio que roubou, assim, filme da NASA, sabe? E aí, mas em contrapartida, esse colega meu apontando, falou assim, cara, mudou bastante. A questão, por exemplo, do catering, todo mundo junto não tem mais, que é uma parte onde a galera tá todo mundo ali meio que em contato um com o outro, fora das suas posições. Os custos também, acho que de produção se elevam um pouco mais, mas eu acho que assim, numa linha meio Hollywood, os caras estão preparados para isso, existe dinheiro injetado no sistema. Agora, o que eu vejo que acaba dificultando um pouco mais é pro cinema independente, pro pequeno produtor, que aí acaba descendo numa cadeia, né, vamos dizer assim. Até chegar às oportunidades ou elas reaparecerem, eu acho que isso leva um tempo, até confiança de quem mesmo contrata ou disponibilidade de quem vai gravar, coisa do tipo. Porque infelizmente a nossa área é uma das áreas mais afetadas nesse sentido de a arte em si, né? Acaba se retendo o investimento nessa área por não ser uma prioridade e se aplica esse dinheiro em outras coisas. Ou até mesmo por receio, recessão, você não vai investir, sei lá, você tem $1.000 para fazer um exemplo, um filmezinho aqui, e você tem uma outra prioridade se você não sabe que você vai gastar, se você gasta esses $1.000 ou não para fazer isso agora. Então, sei lá, o mercado acaba retraindo, né? Então as pessoas acabam ficando com medo de investir. Agora eu acho que já, não, como eu disse, só vou pontuando, eu acho a indústria mesmo pesada, vamos dizer assim, Hollywood, os filmes muito grandes, eu acho que eles têm estrutura e budget para isso, mesmo trabalhando com um custo maior e com uma produção menor. Acho que insurance, detalhes, essas coisas de produção acabam sendo mais sendo rigorosos. E por conta de ter muito dinheiro, tem um certo cuidado nisso. Mais ou menos isso que eu tava querendo dizer. Então vou aproveitar o seu gancho aí e vou puxar pro Heineken, que tá nesse mundo aí, que tá envolvido, né, nos sets, tá um pouquinho pra cima ali em Vancouver, mas também tem muito contato com Hollywood, né, uma coisa que... até uma curiosidade, Heineken, você tem feito trabalhos Hollywood. Eu lembro que um dia eu ouvi num podcast teu, não sei se foi no segundo corte, que alguém falou pra você, não, mas esse trabalho é de Hollywood, né? Como se estivessem atestando... eu acho que foi no episódio do Scott Pilgrim. Porque eu trabalhei, né, pra uma produtora, o último documentário que eu cortei dela, ela é uma produtora daqui, ela mora aqui, mas ela trabalha em Los Angeles, né? Tipo, ela mora aqui, mas todos os trabalhos praticamente que ela faz, ela traz de Los Angeles. E ela sempre... E é muito difícil o trabalho com ela. É muito, assim, belicoso, digamos. E volta e meia ela me chama, então, tem um novo trabalho, quero fazer isso. Aí eu sempre fico, não sei, olha só, tô meio sem tempo, assim. Porque eu sempre fico naquele receio, assim, é uma boa grana, um bom trabalho, mas ao mesmo tempo é muito belicoso. E aí ela sempre usa isso como jargão, assim. Olha, você tem que aceitar, porque esse é de Los Angeles. Porque o canadense tem uma certa subserviência, todo mundo, né, tem uma certa subserviência da área do cinema com Hollywood, né, porque Hollywood é a vitrine dessa coisa, né, a então meca. Meio que veio de lá
tá valendo, é bom, é bem feito. Sabe? É job então bom. ela sempre usa isso, assim. Nossa, esse diretor com que a gente vai trabalhar, ele trabalha em Hollywood. Tá bom, ok, vamos lá então. Mas enfim, aproveitando então que você tem esse contato, eu queria saber como é que tá aí. Você tem pesquisado, você falou até do New York Times e tal, você tem pesquisado sobre essa reabertura? Eu tô fazendo, não sei se naquele episódio do E aí Editor eu até citei isso, eu tô editando um podcast sobre o Covid em português, de trabalho voluntário para divulgação contra fake news, assim, né? Com o Zap 60, né? Isso, que chama Zap 60, que é de uma iniciativa da Ampere, do Alexandre Maron. E aí, eu tenho feito isso, né? Tipo, eu tenho editado o material deles e também acabei entrando nessa onda de estudar mais sobre esse assunto. Então, eu tenho lido todos os jornais quase do mundo todo, né? Que eu consigo ler aqui em português, espanhol ou inglês, sobre esse assunto. Então, eu fico muito por dentro, assim, um pouco deprimente, um pouco depressivo, porque eu realmente passo ficando muito bombardeado com números, informações e morte, e o que mais me impressiona é a inaptidão, né, dos governos, tanto brasileiro quanto dos Estados Unidos, né, que são os dois governos, e obviamente de Londres também, né, agora né, a gente tem, né, um representante, né, também lá que não está funcionando muito bem, assim. Então, me impressiona muito, assim, como a galera não toma isso como uma atitude, né? A gente está vendo agora, por exemplo, a utilização das máscaras serem usadas num argumento político, né? Se você é do político A, você usa máscara, se você é do político B, você não usa máscara. E isso tudo me deprime muito quando eu fico. Então eu tô muito envolvido com esse assunto nos últimos 3 meses. O Canadá entrou em quarentena, sei lá, o 2º ou 3º país do mundo, porque o caso, depois de Wuhan, a gente teve um caso aqui, acho que em fevereiro, se eu não me engano. Tipo, principalmente em Vancouver, na minha cidade, é um porto direto para a China. Então, assim que saiu de Wuhan e teve casos fora de Wuhan, aqui foi logo em seguida foi atendido. E o governo daqui conseguiu agir muito rapidamente, mas foi muito alarmista no início e botou todo mundo em quarentena logo de cara, acho que era terceira, quarta semana. Já estava falando para os bares fecharem, já fechou cinema. O último filme que eu fui assistir foi o Invisible Man, com a Elizabeth Moss. Foi o último filme que eu consegui assistir no cinema e eu fui, tipo assim, o cinema tava vazio, porque eu tava indo pra rua, né, tava trabalhando também, só que a cidade já estava se recolhendo, mesmo antes de decretar. Então, esse filme ele foi tirado do cinema, ele tava no cinema na estreia, acho que 3, 4 dias, sei lá, 5 dias depois, ele foi retirado, porque eles cancelaram tudo. Então, pra vocês verem como a gente tá há mais tempo aqui, né? Eu tô há, sei lá, quantos, 4 meses preso em casa, né, eu acho. E aí, o que aconteceu, o que eu vi, e na verdade eu até quero perguntar isso pra vocês também. O que eu vi foi que o mercado audiovisual, ele foi muito mais inflado em corporate videos. Como é que fala isso? Tipo, esses vídeos de publicidade corporativa. Teve muito amigo meu, colegas e amigas que são editoras de narrativa que tiveram seus trabalhos cancelados até o final do ano, né? E principalmente porque aqui o governo já disse logo cedo, sei lá, em março, o governo falou, olha, isso talvez dure até agosto. Então já se organiza aí porque a gente vai ficar até agosto assim. E foi um choque, assim, como assim? E aí, consequentemente, todas as coisas que estavam marcadas foram caindo mesmo. Então eu tinha um curta pra fazer, eu estava cortando um curta e tinha um feature film, um longa que ia começar a rodar em novembro. E essas 3 coisas caíram. Caíram de devolver o dinheiro, assim, de tipo, ok, não rola mais até o final do ano, pode esquecer. E aí tira tudo da mão de todo mundo. Eu tive muitos amigos que foram demitidos, eu fui demitido da Warehouse, um outro amigo foi demitido da Warehouse. Tipo, todo mundo perdeu o emprego, foi assim, um solavanco, isso em março, sei lá. E tudo foi cancelado. Só que aí, consequentemente, eu vi uma imensa onda de vídeos de Instagram. E quase todas as marcas precisavam de um vídeo pra falar, estamos juntos, nessa, vamos lá, né? Tipo, aquele pianinho no fundo e o motion graphics andando. Esse movimento eu vi acontecendo bastante aqui, muitos amigos meus migraram pra essa coisa, e isso foi o que deu sustento pra boa parte das pessoas que estavam, como eu, sem dinheiro, porque o corte ou a produção simplesmente saiu da sua mão, assim, tipo, é isso, não vai rolar, beijo, a gente se fala depois. E eu tenho colegas aqui também, que eu tenho um background de ator e teatro, né? Então eu tenho vários amigos aqui que, tipo, ficaram desesperados, porque um dos mais afetados mesmo é teatro, né? Nessa parte cênica, de apresentação, né? O teatro precisa mesmo das pessoas na rua, de qualquer maneira, sabe? Não tem como você reinventar o teatro, assim, em 2 semanas, porque o vídeo, você pode migrar para um corporate video
quase todo mundo que edita tem sempre 2, 3 corporativos por detrás ali, né, trabalhando mais ou menos. Sempre tem um ou outro vídeo de YouTube que você tem que fazer, sei lá. E no teatro, não. Então eles ficaram bem, assim, desesperados mesmo e a gente ainda tá. Agora começou a voltar. As aulas não vão começar presenciais, todas elas estão passando para setembro agora, a gente está de férias, né? Terminou agora. Então, as aulas estão voltando, os teatros estavam previstos para voltar no final desse mês, mas já avisaram que vão voltar só em agosto, e eu acho que quando chegar agosto eles vão passar para novembro também, ou setembro, assim como aconteceu agora com a Broadway, como aconteceu com os cinemas de Los Angeles, né? Eu acho, né, pelo menos pelas notícias que eu vejo, estava previsto para abrir, que eles queriam abrir, depois não, vamos fechar e vamos passar mais para frente. Então, a gente tá nessa, assim, sabe? Tá meio entre abrir e não, mas os bares começaram a abrir, os restaurantes agora, né, esse mês que foi permitido você comer dentro, porque até então você só podia take out, né, tipo, você só podia ir lá pegar e sair. E é isso, shoppings ou as lojas, elas estão abertas, mas com contador, né, quase todas as lojas você tem que entrar bem paramentado, e tem um contador de pessoas, tipo, uma pessoa contando quantas pessoas entram, sabe? E aí, quando dá um tempo passa, sei lá, de 10, 15, dependendo do metro quadrado da loja, eles barram e a pessoa fica numa fila do lado de fora. Então, às vezes... Aqui também tá assim. E às vezes fica um cenário meio de filme de zumbi, assim, né? Ficam um monte de gente em volta das lojas. Só que no caso do canadense, aqui em Burnaby, em Vancouver, que é onde eu moro, as pessoas foram civilizadas desde o início, sabe? Porque eu acho que essa foi a diferença. O governo daqui, ele não assumiu um caráter partidário da doença, sabe? Tipo, primeiro, quem tomou conta de falar sobre a doença foram os órgãos responsáveis da saúde. Não foi presidente, primeiro-ministro, políticos, esses políticos cupinchas que ficam fazendo discurso como isso, como acontece no caso do Brasil, né? Foram, de fato, técnicos da área. Então, sempre que eu vou falar uma pessoa falando de Covid na TV, nunca é o primeiro-ministro. Tipo, ele fala para a nação. Mas é a secretária de cultura, é o major de health aqui, de cultura não. É a secretária eu não sei como é que é o nome dela em português, do cargo dela, mas é como se fosse uma secretária de cultura. Secretária de saúde. Secretaria da Saúde. Tô falando de cultura toda hora porque eu tô pensando nisso. Secretaria da Saúde. Isso, ela é uma fiscal de saúde ou alguma coisa desse gênero assim, que eu não sei exatamente como que organiza o cargo dela, mas é sempre ela que vai na TV falar, é sempre ela que dá os posicionamentos, e o posicionamento dela é muito sério e muito certo, assim, tipo, olha, a doença é assim, está acontecendo isso, o que a gente precisa fazer é isso, e a gente está indo para esse lugar. A gente está tentando e a gente precisa de vocês, todo mundo junto para dar certo. A gente já passou por coisas piores, enfim, fica sempre um discurso assim. Então as pessoas vão pra rua e elas já estão meio cientes de que isso tá rolando desde fevereiro, março. Então agora, por exemplo, as filas, as pessoas ficam conversando outras coisas, sabe? Uma coisa que eu percebi é que, tipo, eu ando na rua, quando eu tenho que sair, eu passo por alguém, as pessoas se cumprimentam, dão um oi, perguntam, comentam da sua máscara. Tipo, adorei sua camiseta, adorei sua máscara. Tipo, tá rolando uma tentativa de dizer que... Tá combinando. Tá rolando uma tentativa de dizer que tá tudo certo, sabe? Que tá tudo bem, que a gente tá indo bem. E aí isso eu acho que meio que pegou todo mundo. Então, tá uma situação boa, mas uma situação triste financeiramente, né? Assim, tipo, eu mesmo tive que... Teve mês aqui que eu tive que decidir se eu ia fazer com o dinheiro que eu estava recebendo de audiovisual, que é o que eu tenho feito nesses 4, 5 anos aqui. Eu tinha que decidir se eu ia pagar o aluguel ou pagar o plano de saúde. Tipo, eu tinha que tomar essa decisão, porque não entra mais dinheiro. Não estava entrando mais porque não tem mais produção. Porque para mim eu passei os 4 anos todos me organizando com 7, né? Tipo, eu fiquei, sei lá, 60%, 70% do meu trabalho e do meu dinheiro, ele vem de 7. E 50%, 30% vem de edição. Entendeu? Então, assim, eu tive que reduzir, porque eu tava trabalhando mais em set, né? Filmando, cinematógrafo, câmera, áudio. E isso caiu, assim, imediatamente. No dia seguinte, não tinha mais nada. Essa produtora mesmo, ela até me chamou pra fazer alguma coisa, mas era fora daqui. Aí eu tinha que pegar um carro, me mudar e tal. Eu falei, bom, aí não dá. Mas, de resto, caiu tudo, sabe? Eu vi que você postou uma foto de uma mochila. Você tava indo pra uma produção? Eu tava fazendo location scout. Visita de locação. Isso. O filme
que talvez vá sair em novembro, que é esse que estava previsto, que a gente cancelou. Talvez a gente fosse fazer alguma coisa, aí eu resolvi, cara, a gente precisa achar um local. O diretor perguntou se eu quiser procurar alguma coisa nesse fim de semana, que vai estar meio liberado, pode ir lá sozinho e caça. E aí eu cheguei a postar, coisa que eu nunca faço, né? Eu bati uma foto da mochila e postei na internet, assim, tipo, vou sair de casa pra fazer uma coisa desses últimos 4 meses e tal. Mas acabei não indo porque choveu. Não! Fake, foto fake. Porque ele falou que era pra ir só se tivesse sol, porque a gente precisava ver a luz do lugar e tal. Então eu montei a câmera, montei tudo, sabe? Eu peguei tudo, como se nem... Até coisas que eu nunca levo. A próxima vez que eu for fazer um location scout, eu vou com o set pronto nas costas. Porque as últimas vezes que eu fui fazer location scout, eu levei só o celular. Passou até um gel no cabelo, perfume. Só que dessa vez eu levei 2 lentes, né? Pra poder usar o equipamento que tá aqui amontoado. Mas eu acabei não indo, foi bem triste, assim. Eu fiquei, putz, eu queria ter ido e tal. Mas eu devo ir de novo. Provavelmente fim de semana que vem eu devo ir fazer uma... Mas é só eu ir sozinho lá e ver exatamente como que tá o lugar, se vai dar pra ser lá ou não. Depois manda fotos e vídeos pra ele, né? Eu tô vendo que no fim das contas atingiu todo mundo aí, né? Essa parada meio que por igual. Eu achei que vocês já tivessem melhor aí no Canadá, Heineken, e até o caso ali nos Estados Unidos tivesse... Até a Verônica, eu achei que a gente tava sozinho nesse barco aqui no Brasil, mas pelo jeito tá todo mundo encrencado também. Eu acho que a gente consegue entender que vai voltar ao normal, e eu tenho usado isso como termômetro mesmo. Quando o customer puder usar o produto artístico, né? Quando a gente puder botar pessoas pra assistir teatro, puder assistir cinema, quando as pessoas estiverem voltando a consumir, aí a produção vai voltar ao normal. Pois é, mas é engraçado, porque aqui no Brasil tá rolando uma coisa que muito tem se falado aqui na área do cinema, que estourou a boca do balão, né? Os acessos aos streamings, né? No mundo inteiro, na real, porque quando você assina um Netflix, você tá assinando, uma empresa, nem brasileira mas tem toda a cota de produção brasileira, né? Então, eu sei porque minha esposa trabalha com série, e lá na O2 também se produz, né? Muito longa e conteúdo para streaming, os meus colegas também editam pra caramba. Então tá essa coisa, assim, o pessoal tá estudando como gravar, né? E tentando, já tem publicidade sendo rodada. Tá tendo algumas publicidades, eu senti até um certo reaquecimento. É mesmo? Eu fiquei bem contente com isso. Mas tá rodando com protocolo ou tá rodando, tipo, igual o governo pediu pra abrir as escolas no Brasil? Tipo, abre que passou. Não. O que tá acontecendo é muito naquela linha que você falou dos recados. Então, por exemplo, rolou agora um trabalho, eu não posso divulgar a marca, mas porque ainda não fechou o trabalho, não foi veiculado, mas o diretor, ele acompanha as pessoas que vão gravar com o próprio celular via, sei lá o que, algum tipo de monitoramento online, e rola aquela direção de tudo online, e aí tem um grande artista que também grava da própria casa, é um cara que já produz conteúdo, e ele já tem todo o set de filmagem e tal, e foi. Sacou? Foi nesses recados, assim, tipo, estão se adaptando, né? Também teve um outro de banco que rolou com os gerentes também, falando de onde eles estão e tal. Eu acho que aos poucos o pessoal tá se adaptando. E eu tô vendo que no cinema, pelo menos aqui no Brasil, estão com umas ideias tentando, enfim, se virar, porque tem uma demanda, os streamings estão ganhando bem mais dinheiro, eles não investiram a grana que estava prevista para ser investida, e eles precisam cumprir cota também, sacou? Então, assim, o que a gente tá prevendo, né, nos bastidores, na rádio peão aqui dos corredores das produtoras, é que vai ter pode ser que tenha um grande estouro, um grande boom, sei lá, talvez mais pro final do ano, ou até no começo do ano que vem, saca? Porque vai ter muita coisa que vai precisar desovar, que tava sendo produzida e não se produziu, e coisas que já estavam previstas para ser lançado, né? Porque os caras aumentaram a base de clientes absurdamente, assim, coisa de 30%. E criou-se uma cultura de consumo que não só aumentou porque o cara tá em casa parado, mas muita gente que não assistia, não tava acostumada. Isso aconteceu em games também. Muita gente que não tava tão acostumada a jogar todo dia ou a ver série todo dia, começou a se habituar, cara... consumo desenfreado, né? E as plataformas estão com... A gente tem muita plataforma e elas estão com valor acessível, né? A gente tem aí Amazon com valor pequeno, a Apple chegou também com valor baixo, então a concorrência aumentou bastante. E falar de mim, é que eu cheguei a pensar em cancelar um serviço ou outro que eu não consumia tanto, recebi promoção, paga anual, continua com a gente e paga 10, 20% a menos. Então, eles estão fazendo um esforço, até uma dica para quem quiser economizar aí, tenta cancelar que provavelmente você vai receber algum contato para você receber um desconto por conta do momento da pandemia. Então, enfim, eu acho que
que vai rolar, sabe? Isso que você tá falando é muito verdade, Heineken. Agora, eu não sei, é porque são mercados diferentes, né? O Casa, por exemplo, acho que ele não tem tanto... porque uma coisa é você falar de banco, de marca de carro, que eu editei também, que estava avisando os clientes que a promoção do outro job que eu tinha montado parou e que vai retomar, e que é o momento de ficar em casa. Eu tinha um professor aqui que trabalhava, eu acho que para BMW... Eu não sei, ele trabalhava para na verdade, para uma agência de publicidade que cobria as campanhas. Ele falou que foi muito triste, assim, porque eles estavam previstos para maio e junho é quando a galera filma mais carro. Eu acho até que eu falei isso lá naquele episódio do E aí Falou que a neve tá começando a derreter, porque as neves derretem das estradas, mas as montanhas continuam nevadas. Então é muito bonito fazer shot assim, sabe? Bota um drone acompanhando um carro, você tem no background a neve, montanhas ainda nevadas, mas já tá com cara de verão, tá tudo meio verde e tal. Então tipo assim, é a hora do rush pra filmagem, sabe? E tudo isso cancelou. Então esse ano não tem nenhum footage novo de carro sendo filmado. E esse professor meu ele trabalha nessa área específica, né? Ele fala que é onde entra o dinheiro mesmo, que são as empresas de carro que sustentam a agência, né? Tipo, cada campanha de carro sustenta a agência por um ano. Depois fica esses outros pequenos bicos de pequenas ou médias marcas, que elas não caíram tanto, porque é isso, o cara faz de casa, é só um graphics na tela, com um pianinho no fundo e uma narração. Isso aí eu faço aqui em casa, né? Mas botar um carro na rua, botar uma equipe na rua com grua e tudo mais, né? Não vai rolar, e era isso que era o medo deles, né? Que se caísse essa galera, caía as empresas. E teve aqui, né? Uma debandada grande de profissionais dessas empresas e teve um fechamento de médias e pequenas empresas, sabe? Isso tá acontecendo aqui, a gente tá vendo, eu acho que vai acontecer mais até essas pequenas produtoras. Mas o que eu tava falando é que é isso, né? São mercados diferentes e, por exemplo, o Casa, que é mais videomaker ali, realmente, né? O cara não vai, se ele tem $1.000 ali, $2.000 pra investir num projeto, não é a hora do cara investir no projeto, né? Se o cara não tem uma empresa ou tem uma empresa pequena, né? As prioridades mudam, não tem jeito. Agora, Casa, e as políticas de auxílio aí? Não tem tido? Como é que você teve acesso a alguma coisa? Eles têm, assim, tipo, isso é uma virtude de países de primeiro mundo, né? Então, tipo, teve-se muito incentivo por parte, assim, acesso a recursos disponibilizados pelo governo, né? Então teve aquele cheque que o Trump deu, que acabou motivando muita gente, muitas famílias foram beneficiadas. O governo da Califórnia, especificamente, teve bastante incentivo, vamos dizer assim, ajuda monetária, e não só monetária, mas, por exemplo, questões de saúde, se você não tem como pagar o hospital, se você adquiriu corona, coisa do tipo, você pode ser tratado gratuitamente, então não ia ser cobrado, várias outras coisas assim, que é muito legal de ver, de certo modo, o suporte que tem por trás dessas, por exemplo, os Estados Unidos como nação, a Califórnia como estado. Eu acredito que seja assim em Londres, acredito que seja assim também no Canadá. Que o governo está pagando $500 canadenses para as pessoas ficarem em casa, independente de, tipo, você consegue ou não provar que você estava ou não trabalhando, eles já depositaram. Tipo, eu tava em vias de provar que eu era editor de vídeo, tava tentando arrumar um jeito de mostrar qual era o meu trabalho, né, sem mostrar os footages que eu não posso mostrar, sem botar o nome dos valores dos contratos e tal. E quando eu tava nesse processo de 2 dias entre mandar documentos para eles já tinham me pagado. E ele, inclusive, um cara me ligou e falou, a gente já vai pagar o dinheiro, porque até você provar, já passou o mês, você já ficou sem dinheiro, então já tá na sua conta. Só que segue provando, sabe? Caramba. Tipo, isso foi incrível mesmo, assim. Isso foi incrível. E o cara me ligou, tipo, eu achei bizarro porque o cara ligou no meu celular. Tipo, eu atendi o telefone, o cara aqui é da Secretaria do Covid, né? Tipo, uma secretaria especial pra isso. E eu vi que você tava tentando provar, que você tá com dificuldade de provar alguns documentos e tal, mas já tá depositado. E uma coisa também que aconteceu aqui foi o plano de saúde mandar uma carta pras pessoas dizendo que se elas puderem não pagar, se elas precisarem não pagar esse mês, tudo bem. Que é recomendável que as pessoas paguem, mas se você precisar não pagar, a gente não vai cobrar, porque o governo disse para não cobrar. O governo baixou nas operadoras de seguro de saúde, que aqui no caso é só uma, mas baixou e falou, ó, não cobrem deles, entendeu? Só que o boleto veio igual, só que veio com um recado separado, assim, tipo, olha, devido à pandemia e tal. Né? E isso foi no mês passado, parece. Então, aqui o que aconteceu foi que, de princípio, as pessoas foram, assim, poucas pessoas que foram mandadas embora, mas
mas muitas pessoas colocadas em furlough. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. As pessoas, então, elas ganhavam 80% do salário, mas não sem trabalhar. Então, aí era, tipo, sempre renovando esse esquema de furlough até ver o que ia acontecer. Então, vamos dizer, isso foi uma parte das pessoas, então, por exemplo, que trabalham em produtoras, que não tinha muita produção, então aí foram colocadas em furlough. E aí, claro, bom, aí eu tenho amigos que trabalham em produtoras que por fim foram mandados embora depois de 3 meses, mas aí tem também um outro esquema que é para quem é freela, que aí também esse mesmo esquema de 80% do salário, então você tinha que provar quanto que você ganhou, por exemplo, no último ano, quanto que era a sua renda em média por mês, e aí por 3 meses o governo ia pagar 80% da média do seu salário. E aí isso indo renovando cada 3 meses para ver, né, as novas regulamentações. Aqui recentemente a gente teve, né, se não me engano agora, final de junho, a Lei Aldir Blanc passou no Congresso, né? Então que é uma lei voltada para o setor cultural. Se não me engano, são 3 meses de auxílio emergencial e para trabalhador, né, de cultura, e também tem algumas verbas, se não me engano, para micro e pequenas empresas. Eu acho que tem algumas coisas de curso também. Você pode, não sei se eles vão abrir editais ou você pode usar a verba para criar editais voltados para a cultura. Então chegou a sair isso aí recentemente. O que eu sei é que tem uma fila de 10 milhões de brasileiros que ainda não receberam nem a primeira parcela do auxílio. É triste, né? Daquele que saiu lá de trás, né? Independente do Aldir Blanc. Aqui na Califórnia, enquanto a gente fala que eu dei uma pesquisada, só para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego ela subiu para 15,5% em abril, que bateu o recorde aqui no estado da Califórnia. E foram cerca de 2.344.700 empregos. É muita gente, né? Meu Deus, É isso aqui que tá no site do EDD aqui do Califórnia. Então, tipo, em abril foi 4,2%. Aí março foi para... abril de 2019 era 4,2 desempregados. Março de 2020 foi 5,5. Aí chegou em abril, foi 15,5. Saltou 10% de março para abril, o número de desempregados. Gente, sem querer dar uma virada super deprê, mas é muito triste pensar assim. Então, quando você é mandado embora de uma indústria onde não tem muita previsão de quando as coisas vão se estabelecer, e aí como que você procura um novo emprego, né? É muito complicado, É isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu ia jogar a bola agora pra gente tentar até ajudar o ouvinte aí, com ideias também, que deve ter muito, com certeza, né? Muitos ouvintes estão passando por momentos como esse, e foram mais atingidos do que talvez a gente aqui, enfim, uns mais, outros menos, mas como é que faz, né? Confesso que fiquei preocupado contigo aí, Casa. O que tá passando pela tua cabeça aí, cara, de fazer? Cara, tipo, pra mim eu tava bem inseguro, assim, bem triste, do sentido do geral, né? De tudo que tava rolando, assim, com relação a acidente e tal, Covid, tudo junto, falta de trampo, mas, cara, Deus é tão bom, assim, tão gracioso, porque eu consegui também acessar o seguro-desemprego aqui, consegui provar, então isso veio uma renda extra. Aí eu tô, por um outro lado, meus advogados que estão me ajudando também no processo com relação ao incidente que aconteceu com a minha esposa, estão dando um suporte financeiro, então eu consegui respirar nesse período, assim, que me deu fôlego, me deu paz, porque do contrário eu também estaria, não sei como seria, porque em face da realidade que eu tô vivendo hoje, da falta de tempo, da dificuldade de trampo, até apareceu a oportunidade de trabalhar, eu tive que recusar. Hoje mesmo minha amiga me mandou uma mensagem para gravar e montar um vídeo, eu falei, cara, eu não consigo pegar, não tenho como fazer, porque eu não posso até gravar, mas eu não consigo fazer a pós, porque eu não tenho tempo para fazer isso. E tem coisas que vale a pena, tem coisas que não valem. Então, mas assim, eu, graças a Deus, eu consegui ter um amparato, que foi do estado da Califórnia, enfim, e através desses recursos judiciais que meu advogado conseguiu, eu tô conseguindo me manter. A gente tá levando, graças a Deus, uma vida tranquila nesse período, assim. Mas eu confesso que
ainda tá sem... Eu não tenho uma perspectiva, assim. Eu olho vou dizer por mim mesmo, e talvez isso se encaixe na visão de milhares de brasileiros aí, de centenas de brasileiros que ouvem a gente, ou que não, enfim, mas que tem amigos ou familiares que estão passando por isso. É um momento que a gente precisa se reinventar, precisa olhar diferente, olhar para o novo. Crise é sempre um momento de a gente chacoalhar a poeira e, cara, e descobrir novos mercados, novos horizontes, tentar novas estratégias ou até mesmo novos mercados, porque é aquela coisa, é sacudir a poeira e ir pra cima, porque, cara, não dá pra ficar esperando pelo que vai acontecer, você tem que fazer acontecer algo. Então, você tem que cavar alguma oportunidade, você tem que fazer algo diferente, porque realmente, cara, e assim, é uma crise que atingiu todo mundo e que não dá pra se esperar. Eu acredito que, por exemplo, eu sinceramente falando, eu não acredito que as coisas vão melhorar até dezembro, economicamente falando. Eu acho que a gente vai ter picos ainda da crise, digo, do Covid, mas financeiramente eu acho que vai vir uma bola de neve aí que vai vir descendo ladeira para os próximos 6 meses a 1 ano, e a gente já tá no meio desse trajeto, dessa bola que vem descendo, saca? Então não dá para esperar ela descer e também pegar a gente de frente. Infelizmente a gente vai ser atingido, é fato. Ou se não a gente mesmo, o pai, ou é primo, ou é irmão, e de certo modo vai para dentro de casa, quero dizer assim, tá sempre perto da gente. Porque às vezes pode ser, graças a Deus, você tem seu trabalho, tá estabilizado, a coisa segurou ali. Mas infelizmente impactou o irmão, a mãe, enfim. E precisa ter muita resiliência no sentido de fé, no sentido de acreditar que vai dar certo, que tem coisas para serem alcançadas aí fora, no sentido de tanto de mercado, por exemplo, o mercado de série, essas coisas são um mercado super fechado, difícil, mas tem esse mercado de internet que tá bombando, tem social media, que é uma coisa que é uma realidade latente, que tá explodindo, como vocês mesmos citaram, e realmente vários trabalhinhos de mídias sociais, de vídeos pra internet estão aparecendo, e eu acho que é uma tendência, não só tendência, é uma realidade, né? Então, é o que eu sinto, assim, tipo, que eu vejo do cenário. E da forma também que eu tô tentando meio que trabalhar a minha mente, assim. Por mais que eu esteja num momento que eu esteja, vamos dizer assim, meio que preso por conta da minha realidade, da minha dificuldade, porque eu não tô conseguindo ter tempo pra produzir coisa pra eu mesmo fazer profissionalmente e tal. Mas pra quem tem, cara, usa desse momento, desse momento onde tá em casa, enfim, tá difícil no sentido de produção e levantar recursos para tentar angariar outras visões, outros meios e descobrir outras coisas. E é um momento de revisão mesmo, né, que eu queria até perguntar isso para vocês, porque eu moro aqui em São Paulo, num bairro relativamente caro. Por conta de uma escolha, preferi morar num lugar menor, mas melhor localizado no meio das produtoras e tal, por conta de trânsito, de tempo, de deslocamento e tal, ganhar qualidade de vida. Enfim, minhas irmãs também estão em outros bairros, mas meio nessa jogada. E o que eu tava discutindo até com uma irmã minha, pegou e, cara, foi morar num sítio lá que o sogro dela tem, que é enorme e tal, e largou o aluguel. Acho que até o Heineken tava falando sobre isso, mas porque, pô, já que a gente tá trabalhando online, né, acho que tem que ver, a gente tem que abrir a cabeça pra coisas assim, tipo, cara, não vai mudar tão cedo esse negócio, é realmente isso. Eu acho que a sua visão é muito importante, e isso é uma coisa que me irritava um pouco no começo, das pessoas se enganarem, sacou? É aquela coisa, vou fechar meu olho e as pessoas não vão me ver, né? Aquela coisa de criança, né? Não vai mudar a realidade se você fechar o olho, sacou? Ou você acreditar que depois de amanhã tá tudo bem. Não vai tá tudo bem, entendeu? Então, assim, seja inteligente, né? Faça movimentos, renegocia aluguel, exato. Sai de onde você tá, vai pra um bairro mais afastado, agora não importa mesmo, né? É tudo online. Enfim, a gente sabe que nem todo mundo trabalha online, tem diversas coisas, mas eu acho que o exercício tá aí, né? E aí eu queria ouvir do Heineken. Heineken, você falou que tava pra mudar isso? Exatamente. Minha questão foi justamente essa, tipo, o meu apartamento, com a entrada de dinheiro que eu tenho do cinema na atual conjectura, eu não consigo manter mais. Então eu já pedi, já no mês passado já foi mais difícil, então eu tive que pedir pra cancelar e eu tô há 4 anos no mesmo lugar. E agora eu vou para uma casa bem mais afastada, apostando nisso, que como vai ficar tudo online, então se eu for continuar a faculdade que eu tô trancada, porque tá tudo suspenso, se eu for continuar em setembro ou outubro eu vou fazer ela online, né, porque ela estará online. Então eu não preciso estar mais
tão perto. Desculpa te cortar, só fazendo um parênteses. Tua faculdade parou também, eles não adaptaram pro online ainda, pelo menos. Porque assim, aqui começou a questão da pandemia, a gente estava no meio de um termo. Então, a gente travou a faculdade, foi para um enjambramento de online e terminou o termo online. E aí foi muito ruim, porque ninguém estava previsto, né? Ninguém estava conseguindo fazer isso. Muitos alunos não tinham condição de fazer isso. Os professores também não tinham, porque muitas aulas de cinema, né? Muitas aulas são, de fato, tipo, sei lá, a gente vai ter aula de Cinematographer Advanced e você vai ter que botar o Fresnel para funcionar e tal. Não tem como você fazer isso em casa, online. Isso não faz sentido nenhum. Mas teve uma adaptação, assim, meio tipo, vamos tentar, e depois uma pausa de 1 mês e meio para poder se organizar, e aí voltou tudo online. E as disciplinas práticas, elas foram transformadas em videoaulas, né, assim. Aí eu conheço os professores que tão desesperados, porque eles ainda estão produzindo material que eles vão ter que botar online em setembro, né. E é engraçado, porque são professores de cinema que não conseguem gravar vídeos em casa. Porque o cara... Porque é isso, ninguém tem uma estrutura efetiva, né? A não ser que você trabalhe na sua casa já há muito tempo, ninguém tem uma estrutura com chroma key bem feito e tudo mais, sabe? É tudo muito enjambrado, assim. Então, eu tava nesse processo. E aí, eu tive que me mudar. Eu tive que... Assim, eu já entrei com o Notes, então eu saio no final desse mês. Aí eu vou pra uma casa, pra um basement, tipo, muito mais afastado, pra poder pagar menos no aluguel e pra poder conseguir me sustentar com esses pingados que o Casa tava falando, que são pequenas coisas que estão ainda acontecendo desse graphics, né, de publicidade. E com o auxílio do governo que vai durar só mais 1 mês, que já foi dito que vai ser cancelado nos próximos. Então, tipo, acho que só fica mais esse e o outro e depois não tem mais, porque a ideia é que volte a economia. Só que, como eu falo, pra mim, eu entendo o discurso do Casa de, tipo, a gente tem que se reinventar. Eu também gosto de ficar falando isso pra mim todo dia. Eu fico todo dia, cara. Só que, assim, eu trabalho na área da arte há 20 anos. E eu nunca não me reinventei. Todos os produtos que eu fiz, tudo que eu fiz, eu sempre fiz do zero de uma reinvenção de alguma coisa, né? A Verônica tá aí, prova, né? Exatamente isso. Cada projeto, tipo, ela botou a gravidez e virou um projeto artístico. Né? Tipo, é sempre assim, a gente tá sempre fazendo isso. Então, assim, chega um momento que agora eu preciso que o público consuma. Eu preciso do público agora. Eu não quero mais falar com os artistas. Os artistas eu já sei que a gente tá nesse barco, a gente tá lascado, a gente tá se ajudando. Mas eu preciso que o público consuma. Eu preciso que o público, sabe, compre as músicas, sabe, tipo, pague pros artistas. Porque eles é que sustentaram. E é um discurso meio pesado, mas assim, a gente, como artista, sustentou vocês, público, pra passar por essa pandemia no seu mental health, né? Você tava com essa dificuldade desde, sei lá, março, quando o governo mandou você ficar em casa. E pra você não enlouquecer, você usou todos os nossos produtos. Agora, os nossos produtos estão acabando e a gente precisa que você pague o pequeno artista que precisa que é um músico de bar, que tá vendendo o CD dele no Instagram, entendeu? A gente precisa que vocês paguem os artistas. Tá na hora do público tomar conta dos artistas de volta, porque é isso. Eu não sei se a gente vai voltar, eu concordo com o Casa. Eu acho que a gente não vai voltar tão cedo, enquanto a gente não tiver uma vacina. Enquanto não tiver uma vacina, eu também acredito. E mesmo as grandes produções até de Hollywood, eu também não sei, cara. Assim, eu tenho contatos internos de pessoas que estão nessas produções, mas eu também não conheço todo mundo. Cada caso é um caso. Mas esse meu professor que trabalha lá, ele tá falando mesmo, assim, tipo, cara, tem dinheiro, mas assim, não vai ser pro operador de boom, sacou? Não vai ser, vai ser pro CEO, que vai poder ficar com o escritório fechado e pro grande artista e tal, mas o operador de boom, o operador de câmera, o editor, o assistente de edição, esse não vai ganhar, sacou? Esse não vai. O que é muito triste é que... Enfim, a gente entra num papo, como o Taboada falou no último episódio, um papo filosófico aqui, né? Porque quem poderia realmente estar fazendo a diferença nesse momento está se aproveitando, né? O capitalismo, ele tem, eu acho que tem suas vantagens, muitas, mas tem problemas também, né? E a gente está vendo a acentuação dos problemas que ele traz, principalmente nessas políticas de Estado mínimo, de redução de ajuda, que é o que prega o governo atual, que acho que só não é mais mínimo ainda, porque não deu tempo de fazer tudo o que gostaria de fazer. A gente está, com certeza, colhendo ainda... Né, muito se fala, o Casa falou aí do sistema de saúde, né, e que é legal de país de primeiro mundo, né, isso é uma coisa que já tem no Brasil, né, qualquer cidadão brasileiro consegue, supostamente, né, ter acesso
Ao SUS é uma maravilha, se for comparado a quem mora fora. Mas aí você percebe que nessa questão dos empregos, né? Eu tava vendo que e aí faço questão de falar a marca, porque nem patrocina, acho que nunca vai patrocinar a gente, mas uma atitude bonita da Magazine Luiza. Sim. Ao contrário do velho lá da van, ela não demitiu a galera, sacou? O cara lá fez lobby que era pra logo, assim que possível, congelar todos os salários da galera por 3 meses, sacou? E aí rolou o lobby e limou a galera toda. E aí você fica nessa coisa desenfreada do lucro, né? Que é um absurdo. O sujeito lucrou nos últimos 10, 15 anos quantias absurdas de dinheiro. Até teve uma conta que fizeram, eu não tenho ela de cabeça, mas assim, o que o cara gastaria pra sustentar essa galera toda das lojas dele e tal, era pífio, assim, perante o lucro que o cara ganhou. Ridículo, né? Foi a postura que a Magazine Luiza teve, né? O discurso deles é que eles poderiam segurar, se não me engano, 1 ano. Se a coisa continuar por 1 ano, eles vão segurar 1 ano e é isso aí. Vamos usar o lucro pra segurar os funcionários. É uma indecência existir bilionário. Essa é a verdade. Pois cara, o acúmulo de dinheiro é complicado. Expressão. Não, e até no cinema, no streaming, rolou, que minha esposa teve, eu não digo azar, eu acho que quem estava no outro projeto teve sorte, na verdade, porque é fora da curva isso, mas falar também, vale a pena dizer, o Netflix está pagando 80%, nesse esquema dos 80% aí, do salário da galera durante os meses que era pra estar filmando. Aqui isso é uma campanha os caras, também, assim. Não sei se era exatamente. Esse discurso que você fez, Heineken, é isso, cara. Porque, cara, o cara, sabe, te ajuda a lucrar pra caramba. Os caras aumentaram a base, né? O Netflix e todos os outros streams e tal. Então acho que falta, sabe, a gente colocar a mão na consciência como mundo. Né, como economia. E digo assim, a começar da gente. Não quero dar uma de babaca aqui, como eu sou lindo, maravilhoso. Mas, tipo, eu tô pagando minha faxineira, cara. Faz 4 meses que eu tô pagando minha faxineira. Entendeu? Eu tô podendo. Graças a Deus tá entrando. Reduziu bastante o meu volume de trabalho. Mas tá entrando. Eu cortei tudo. Pô, é difícil você ficar pagando e a pessoa não tá vindo e tal. Mas, cara, a pessoa não tem, entendeu? Ela precisa do meu dinheiro pra sobreviver. Sacou? Acho que falta... Enfim, às vezes eu fico... Se deixar, eu caio nesses discursos políticos e filosóficos, mas é uma coisa que realmente o mundo só tá do jeito que tá com essa pandemia porque a gente não aprendeu a viver em sociedade. Essa que é a grande verdade, né? Alguns países mais desenvolvidos até têm vacinas contra o humano, né? Porque a gente tá lutando contra um vírus e também contra o ser humano. A gente se afundou num poço sem fim. Não, mas eu acho que é fundamental. Tem como mais ir pra baixo. É importante porque eu tenho uma ideia, assim, que eu acho que a gente acabou deixando chegar nesse lugar também, porque muitas vezes os artistas os artistas talvez nem tanto, mas os influencers, as pessoas de voz mais ativa, em nome do público e às vezes em nome do algoritmo, a gente foi muito polite, sabe? A gente foi muito educado, nunca botou o jogo na mesa desse jeito e nunca apertou e falou, cara, isso é culpa sua também, né? Isso é importante. Sim, é necessário. Não, total, até quando a gente se posiciona aqui em alguns... diria até que a gente se posiciona pouco até, né? Mas foi interessante até que a gente se posicionou nessa onda do Floyd e que em paralelo, a gente não sabe o que vem primeiro, né? Que é o que o Heineken falou, né? Tem o Trump lá e o Biroliro aqui, e os dois fazendo merda e as revoltas vão surgindo, não sei o quê. E aí lembrei, foi aquele ato lá do... galera com bandeira neonazista na Paulista ali e tal. Enfim, aí surgiu o movimento antifascista e tal, e a gente apoiou, fez o Brito cedeu pra gente mais um loginho lá, pra gente dizer que, olha, a gente levanta essa bandeira também, né, a gente concorda com isso. Fizemos a carta de repúdio, né, ao Bolsonaro, da AMC, da EDT. Da eleição, por conta dos perigos. Na verdade não foi a gente que fez, a gente... leu a carta que a AMC e a EDT fizeram e ratificamos. E aí até dessa última vez teve um pessoal que ficou uns 3 gatos pingados que ficaram meio bravos com a gente. Aí os próprios ouvintes falaram assim, cara, não é possível, então você não ouve Sala de Edição, porque os caras, é nítido o posicionamento dos caras, sacou? Tipo... E aí outros tantos falando, não, e é por isso que eu gosto mais ainda do Sala. E agradecer essa galera, porque é isso, cara, você tem toda a razão. Podcast como esse que você tá fazendo do Zap 60, talvez é isso, né? A gente não vai mudar isso, não vai resolver o problema agora, mas de repente o ouvinte pode ter um projeto, talvez ele tenha uma influência, vamos tentar mudar isso, né? Pra que a gente possa viver num mundo melhor. A gente tá vendo que tá surgindo as associações dos assistentes, a EDT cresceu muito nessa pandemia, a AMC também, e tá mais em contato com a EDT, que, cara, a gente percebeu que a gente tá numa grande furada.
A gente ficava discordando desse discurso do PJ, do empreendedor, que agora eu sou empresário, e na verdade você continua o funcionário, né? Só que sem todos os seus direitos. E o que acontece é que enquanto tava todo mundo ganhando, beleza, tá aqui, tô pagando minhas contas e tal. Aí todo mundo ficou com uma mão na frente e outra atrás, a gente não entra nem na categoria de quem pode ser ajudado pelo governo, sacou? Não tem nem pra quem reclamar, ou pra quem requerer, entendeu? Algum auxílio, pelo menos aqui no Brasil e tal. Então, assim, é urgente mesmo a necessidade de mobilização. E já aproveito e deixo aqui pro ouvinte o convite. Se associa a MC, se associa a EDT, se associa aos assistentes de edição, procura os grupos, reúne as pessoas, sabe? Vamos conversar, porque é isso. Um episódio desse, por exemplo, obviamente vai ter uma retenção até, creio eu, baixa. Porque dói, né? Falar de coisa ruim. Que é deprê. Mas é necessário, cara, falar de coisa ruim, sacou? A vida não é um mar de rosa. Inclusive, cara, quando rolou, por exemplo, o Roberto Alvim, que foi o ex-subsecretário de Cultura do Brasil, quando ele faz um discurso usando trechos do Goebbels, o cara faz o mesmo frame do vídeo do Goebbels, bota a mesma background música, e a gente do audiovisual não se posiciona e fala, olha, isso que você tá fazendo não é aceitável, você tá sendo neonazista, eu não aceito isso, porque o cara, inclusive, tem diploma e ele tem histórico de ator também, ele é do teatro. Eu até fiz uma postagem, mandei até pra uma amiga que eu conheço, que conhece ele, pediu pra mandar pra ele, e falar, cara, eu como ator ponho o meu diploma de licenciatura em artes cênicas na frente e não deixo você cantar nessa banda. Tipo, se você quer ser neonazista, você tire sua cara de artista, porque aqui você não canta não, sabe? Porque não dá pra gente deixar essas coisas irem acontecendo, porque chega um determinado momento que o público não vai ter mais onde escoar as coisas, a gente não vai ter mais onde escoar. E é por isso que eu clamo, assim, eu acho que agora é o momento não só da gente sempre se posicionar, porque antinazismo nem é uma posição política, né? É uma posição humanitária mínima. É o básico. Humanitário. Se tem alguém que tá achando que tá ok o cara fazer um discurso neonazista, não deveria nem estar nos ouvindo. Mas o problema é que agora é pro público, é isso que o Rafa colocou. Acho que o público agora se associar procurar as associações de edição, procura quem são as assistentes de edição dos filmes que você gostou, sabe? Tipo, é um momento de você fazer isso. Vai no IMDb e procura quem é que fez assistente de edição dos filmes que você adorou. E entra em contato com essas pessoas, vê o que elas estão produzindo, porque agora é o momento que elas precisam do input do público, sabe? Porque até o final do ano a coisa vai ficar pior e vai chegar um momento em que você foi afagado por artistas que estavam tentando, continuando sobrevivência, mas quando a gente pedir a mão, a gente vai precisar da mão do público, já que o governo não vai fazer exatamente por nós, né? Não, e até pra própria União, né, cara? Rolou uma coisa muito legal na O2 que eu já falei, que foi um rodízio entre os montadores lá, os editores, sacou? E de modo que ninguém pegasse demais e outro ficasse sem. E quando você se reúne, tudo bem, eu tô numa produtora e tal, tem um time já lá e tal, mas você que é videomaker, por exemplo, se você tá unido, se você tem um grupo, né? Eu, por exemplo, quando tem alguma coisa que eu vejo que vai extrapolar ou numa situação, é que eu não tô tendo como fazer isso, mas passa pro amigo, sacou? Vê que o cara tá ferrado, meu, fala, bicho, pega esse daí, mata você, entendeu? Porque... Só que se a gente não tá unido, né? Se a gente não tá, enfim, ligado um no outro, isso não acontece. E acho que, enfim, como a Mari falou até no episódio dos assistentes, eu acho que essa proposta do Sala também é por isso que a gente tá fazendo todo esse discurso. Pedimos até desculpa aos que ficarem incomodados com tanta deprê, né? Como a gente fala. Mas a gente acha que, enfim, é necessário. Isso aí. Pode enterrar. Não, mas eu acho... eu acho que esse discurso... Renato Russo, velho. Vem ter Radiohead. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Verônica, nossa, que alegria saber, enfim, das suas novidades, das suas notícias aí. Obrigada, muito bom estar com vocês também. E vamos reativar isso aí, não podemos ficar tanto tempo sem. Vamos, com certeza. Heineken, obrigado também, cara, pela sua presença aqui, parabéns pelo segundo corte, tá indo muito bem, o público tá gostando pra caramba. Poxa, eu fico muito feliz, muito animado, muito satisfeito e queria agradecer o convite pra esse episódio, pra estar conversando com essas duas pessoas que eu já escutava e agora tô aqui. Manda feedback do segundo corte pra gente saber se tá indo bem ou não, como é que tá. Eu quero saber do público como que eles estão sentindo, cara. Olha aí, fica a chamada aí pra galera. Casa, obrigado pela tua disposição aí, pelo tempo que você dispôs aí pra gravar com a gente. Melhoras pra Dione, manda um beijo pra ela. Força na peruca, cara. Vamos junto no que depender da gente, dos ouvintes do Sala e da gente aqui, né, do grupo. Conte com a gente. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo carinho. Adoro, eu vou dizer que amo o Sala. É um lugar que eu me sinto em casa. É sempre
muito bom estar com vocês, dividir experiências, compartilhar um pouco da humanidade que a gente vem carregando ao longo do tempo. E prazer falar com o Heineken. Tenho ouviu um dos episódios com a Verônica, que fazia muito tempo. A gente sempre solta um coraçãozinho, um likezinho, uma foto um do outro ali. E bom falar com você, Marcelão, você também, Rafa. Legal, obrigado pelo carinho. Bom, a galera do Sala é sempre muito acolhedora, é um pessoal incrível, muito do bem, assim, muito legal. Me senti muito abraçado com tudo que aconteceu, com a ajuda, com as manifestações de carinho e tudo mais. Então eu tenho só gratidão por fazer parte desse projeto, apesar de não estar tão presente ultimamente por conta da correria. E obrigado por ter me chamado, Rafa. Farei questão sempre de estar com você, sempre que puder. Também, confessar que eu tava com saudade dessa reunião, assim, desde lá do primeiro episódio. De vez em quando a gente vai se esbarrando por aqui, mas é bom ter esse tipo de papo, né, mais aberto, menos técnico, sobre as nossas vidas, sobre nossa profissão. Então é muito, muito gostoso trocar essa ideia. Vamos fazer atualizações desse tema aí mais pra frente. Já fica o convite aqui pra vocês, pra gente sentar e continuar batendo papo. À medida que as coisas forem melhorando, a gente vem trazendo as boas novas também. Acho que é bacana. Ah, gente, e uma coisinha que eu queria falar antes de encerrar, porque agora que eu tô trabalhando nesse documentário independente aí, eu tava procurando fundos pro documentário. E eu achei aí alguns... eu não sei como falaria, em inglês eles falam grants, né? Alguns fundos que apoiam documentaristas independentes em produção de documentários nessa época de pandemia. Então agora eu não tô lembrando nenhum nome, mas até se o ouvinte quiser entrar em contato comigo, eu sei que as plataformas, vocês colocam, né, o meu Instagram. Sim, é só ir na descrição do episódio. Legal, eu posso passar o nome de alguns aí fundos que eu achei, que aí você pode aplicar. Claro que tem um processo seletivo, mas pode apoiar talvez outras pessoas que também estão nessa jornada de produção independente. Show de bola. Muito boa dica. E aproveitando, Verônica, essa tua fala, eu lembrei tem uma série nova no Netflix chamada Feito em Casa. De repente até casa aí como referência de linguagem. A Netflix juntou uns diretores de fotografia, uns atores pra fazer produções dentro de casa nesse momento. Uma galera grande, sabe? Maggie Gyllenhaal, o pessoal de Hollywood pra criar esses filmes, e aí virou uma série, chama Feito em Casa. Então, de repente, uma referência aí de linguagem. Vou dar uma olhada. Nossa, muito legal. Pô, eu vou aproveitar então um último recadinho aqui também. Inclusive rolou uma coisa legal. Eu tenho falado muito pros amigos mais próximos, acho que eu nunca falei aqui no podcast. Tem um aplicativo chamado Organize. Na verdade, ele é um site e tem um aplicativo também para celular, que é de controle financeiro. Cara, mudou muito a minha vida, já faz uns anos, e aí rolou, eu tenho falado pra muitos amigos, e agora, mandar um abraço pro Renato Gaiarsa, ele também nesse movimento de enxugar as contas e tal, né? Ele falou, pô, e aquele aplicativo, tá não sei o quê. E aí eu lembrei de uma promoção que tinha, que eu comprei, é baratinho, assim, é coisa de 4 ou 5 reais por mês de mensalidade pra versão full, mas tem a versão gratuita também, se você não quiser a full. Mas aí eles lançaram uma promoção que você pagava um tanto lá e ficava perpétuo, né? E se você comprasse um perpétuo, ganhava 2 perpétuo, vitalício. E aí, só que eu perdi a promoção e eu ia indicar o Renato. No fim eu mandei um e-mail pros caras, os caras me presentearam, você é um cliente muito antigo já, toma aqui, me dá o e-mail do teu amigo, aí ele ganhou, ele tá todo felizão lá. E é uma ferramenta muito boa pra você se ligar mesmo, porque é isso, se a gente não tá conseguindo fazer entrar a grana e não tem jeito, né, ou até tem uma ajudinha de custo daqui ou outra ali, galera, parte pra enxugar, sabe? Se você não anotar, e é um jeito fácil esse aplicativo, isso é muito legal, se você não anotar tudo e começar a ter esse controle, obviamente pode fazer isso no Excel, de qualquer, né, no papel do pão, né, no saco do pão, mas assim, faz um controle pra você ver mesmo se tem coisas saindo no seu cartão de crédito que você não sabe, sacou? Tipo, entre em contato com a imobiliária, pede desconto no aluguel, cancela serviços que não são mais necessários nesse momento. Então isso pode ajudar bastante o ouvinte também, fazer o dinheiro dele render mais aí pra, enfim, passar por esse momento complicado. E conte com a gente, estamos aqui, né? A Verônica já se colocou à disposição. A gente também, se precisar mandar recado, pedir dica, pedir indicação, pode falar com a gente, tem o contato de todos nós aqui na descrição do episódio. E o site, Rafa, pra galera que não conhece, é organize.com. Tem BR, não? Eu vou colocar na descrição aqui. Vou colocar na descrição do episódio aqui. Tem BR. Organize com 2 Es. Organize com 2 Es de Zebu, né? .com.br.
Mas vai estar aqui na descrição do episódio, você corre aqui, assim como tem o contato de todos nós aqui, que participou do programa. Fale com a gente, mande seu recado e lembre-se, a gente tá junto, vamos passar por isso junto, isso vai acabar de um jeito ou de outro, uma hora ou outra. Então, assim, por mais que a gente não veja a luz no fim do túnel, existe um fim do túnel e a gente vai conseguir chegar lá aos trancos e barrancos, se ajudando, né? Se ajudando vai ficar mais fácil. Então conte com a gente, galera. Um beijo pra todos vocês e até a semana que vem.